Você já ouviu falar em mentoria para casais? Coach de relacionamento? Hoje eu vim aqui para dizer todos os benefícios e as transformações que isso pode proporcionar ao seu casamento. Meu nome é Elizabeth Maulaz, eu sou mentora de relacionamentos e hoje eu vou compartilhar essas ferramentas, essas estratégias com você e te mostrar as mudanças incríveis que podem acontecer no seu casamento, na sua vida. Algumas pessoas me perguntam, por que você acredita tanto na mentoria para casais? Por que você está compartilhando tudo isso? E eu sempre digo que eu acredito porque eu vivi uma transformação muito grande. Pessoas que se derramaram na minha vida, na vida do Walter, investiram nossas vidas para que nós tivéssemos um casamento de sucesso, um casamento feliz. E também porque nós compartilhamos essas experiências com vários casais e sempre vimos transformações maravilhosas acontecendo. Eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória, para você entender como tudo aconteceu. Então, eu nasci num lar, numa família de origem muito humilde. Meu pai e minha mãe eram músicos e se conheceram, né? Meu pai era regente de uma banda da igreja e de um coral da igreja, e minha mãe era solista num coral da igreja. E eles se conheceram, né, naquela época com muita dificuldade. Eles se casaram e eu gosto muito de olhar para o álbum de casamento dos meus pais, porque naquela época era muito difícil ter um álbum de casamento e eles tiveram um álbum de casamento lindos. E assim, a nossa vida era muito difícil, porque meus pais tiveram 4 filhos. E meu pai se tornou um músico militar, então ele era sargento do exército, e minha mãe trabalhava num hospital, na lavanderia de um hospital. Então com esse tanto de filhos, gente, né, e tanto de despesas, então era difícil manter aquela família, mas sempre houve muito amor e muita dedicação na nossa criação. E a minha mãe, ela fez muito esforço para que nós tivéssemos educação de qualidade. Então, eles investiram muito em música, né? Todos nós somos músicos. E também ela fez um sacrifício enorme para que a gente estudasse no Colégio Militar de Brasília. Então, a minha referência de pais, de família, é ver os meus pais lutando muito pela nossa criação. E aí, depois disso que nós ingressamos no colégio militar, fizemos todos vestibular, todos nós passamos, cada um numa área, eu entrei para a Universidade de Brasília e me graduei em serviço social. Depois que eu terminei a minha graduação, eu passei num concurso público e eu pude ganhar dinheiro, né, gente? Muito bom, realizar alguns sonhos e poder ajudar meus pais também um pouco para melhorar a nossa vida como família. E aí, depois disso, eu fiquei muito realizada profissionalmente, porque eu trabalhava com algo que eu realmente gostava. E assim, como eu era sozinha, solteira, eu pude investir também em sonhos, na realização de sonhos. E por causa da música, eu acabei viajando e conhecendo vários países do mundo. Então, eu estive nos Estados Unidos, no Peru, Argentina, conheci muito da Europa, conheci Itália, Inglaterra, Portugal, França, Bulgária, Alemanha, e também tive a oportunidade de fazer um trabalho humanitário na África. Então eu estava muito realizada profissionalmente, muito realizada como pessoa, mas eu achava a minha vida amorosa um verdadeiro fracasso, porque eu tive muitos relacionamentos, né, que não deram certo, sempre acabavam de uma maneira ruim, e eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo, por que eu não consigo dar certo com uma pessoa? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, e até realmente tinha desistido de me casar, de ter filhos, que era um grande sonho. Eu pensava assim, eu queria muito me casar, eu queria ter muito uma pessoa ao meu lado. E por mais que eu me realizasse na música, todas as vezes que a gente se apresentava, eu tinha algo que eu sempre comentava assim, né, com as pessoas, que na hora de ir embora, né, recebiam aplausos, todo mundo dizia, ai, foi muito lindo, parabéns. Mas na hora de ir embora eu via as pessoas indo com seus maridos, né, com a sua família, e eu voltava para casa sozinha. E isso era muito frustrante para mim.
E aí foi quando aconteceu uma grande transformação na minha vida. Uma amiga minha, fonoaudióloga, chamada Thalita, me encontrou e falou comigo assim: Beth, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você aceite esse desafio de 30 dias. E me deu um livro de uma autora americana chamada Stormy Martin. E esses 30 dias era um desafio onde eu tinha que ler cada dia e fazer um diário, né? Pensando na família que eu gostaria de formar e na mulher, na esposa que eu deveria me transformar. E, gente, foi um divisor de águas na minha vida. Aqueles 30 dias foram totalmente transformadores para mim. Eu entendi que não tinha realmente uma coisa errada comigo, mas que eu precisava de algumas mudanças pessoais, mudanças na minha vida, na minha maneira de agir, na minha maneira de pensar. Então aquele momento foi único e singular para mim. Então aquela foi a minha primeira experiência com uma mentoria. Por quê? A Thalita foi uma pessoa que me deu um norte. Ela me mostrou por onde eu deveria começar, como, né, quais seriam os passos que eu deveria dar para a construção dessa família. Gente, porque vamos ser sinceros, viver só é muito ruim. E a família, gente, é a base, é a estrutura para que a gente tenha uma vida estável, feliz, saiba dividir, compartilhar. Então esse era um grande sonho. Então a Thalita foi aquela primeira mentora. E aí, antes de terminar os 30 dias do desafio, eu tive um encontro com o Walter, que mais tarde seria o meu marido, e nós nos casamos dentro de um ano. E antes do nosso casamento, nós já recebemos uma segunda mentoria, né? E eu gosto muito de falar do Felipe e da Gerline, que foram verdadeiros instrumentos de transformações, de diálogo, de ferramentas para o nosso casamento. E quando a gente entrou no casamento, a gente se casou, então a gente passou 6 meses de mentoria pré-nupcial. E aí, quando nós nos casamos, o nosso primeiro ano de casamento, que normalmente é um ano de ajuste, tem muitas questões, a gente já tinha tantas ferramentas, estratégias, que o nosso primeiro ano foi um ano maravilhoso, um ano muito, muito bom. E aí, a gente começou a viver também todos os desafios, né, gente? Casamento é maravilhoso, é muito bom, mas a gente também tem que levar em consideração que a gente tem muitas questões que surgem da rotina, a gente tem muitas responsabilidades, e hoje eu vejo o casamento como dividir a carga, né, com outra pessoa. É melhor serem 2 do que ser um só, porque se o outro tá fraco, o outro levanta, né? Se um tá desanimado, o outro anima, e é muito bom. O casamento é uma parceria, né, que se ela for bem estruturada, é muito boa e muito maravilhosa para a vida das pessoas. E aí, depois dessa mentoria, a gente recebeu no primeiro ano de casado também outra mentoria, que foi o Marcelo e a Carla, que se derramaram sobre nós, né? Mais uma vez a gente fez pela Universidade da Família, recebemos várias ferramentas, traçamos metas, pensamos várias áreas do nosso casamento. Então, mais uma vez, nós fomos muito, muito abençoados por esses casais. E a gente tem também outras pessoas que foram instrumentos maravilhosos na nossa vida, como o Walter e a Luzimere, como o pastor Marquinhos e a Elda, e outros casais que sempre nos mentoraram de alguma forma, porque traziam experiências e traziam ferramentas, estratégias para o nosso casamento. E aí a gente começou a compartilhar a nossa história, compartilhar as nossas experiências, e todas as vezes que a gente compartilhava, eu via transformação, uma transformação boa, construtiva acontecendo. E a gente percebeu que era uma forma de contribuir com a vida das pessoas, a gente dividir tudo aquilo que a gente recebeu. Então, por isso que nós resolvemos, eu e o Walter, né? O Walter atrás, eu aqui na frente, mas compartilhar essas ferramentas, essas experiências sobre mentoria de casais, mentoria de relacionamentos. Então, se você conhece algum casal que já tá perdendo a esperança, algum casal que fala, eu não sei, eu não quero chutar o balde, quero jogar esse casamento
né, pra cima, quero abrir mão. Então, gente, se você conhece alguém, compartilha, manda esse vídeo para a pessoa pensar, ainda há esperança? Gente, sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança, né? Então, a gente faz questão de compartilhar e dividir esses conhecimentos, tá bom? Um beijo grande para você. Até a próxima.